Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Live de terça-feira de manhã. Hoje eu comecei mais cedo e o tema são 3 dicas para você se tornar uma pessoa mais interessante e ter melhores relações na sua vida, no trabalho ou na vida pessoal. Seja muito bem-vinda a essa live. Toda terça-feira eu tô aqui, geralmente às 7h30, mas hoje eu resolvi já começar mais cedo. E eu queria contar um pouquinho para vocês algumas dicas, né? Algumas orientações de como se tornar uma pessoa mais influente, né? Mais interessante, vamos dizer assim, no quesito de contato com as pessoas e relacionamentos de trabalho ou pessoais, porque a gente sabe que nós somos seres humanos e nos relacionamos para fazer tudo. A gente se relaciona para qualquer coisa na vida e as pessoas são diferentes. A gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Então, eu selecionei aqui 3 formas disso se tornar um pouco mais natural, mais leve e que você esteja disposto, né, a fazer essa observação, que é muito importante. Muito obrigada aí pela audiência, pela presença de vocês, né? Quem tá indo trabalhar, tomando café, se preparando pro dia, né? Nessa terça-feira. O dia tá passando rápido, né? Tá tudo muito voando. A gente já tá em outubro, reta final aí pro final do ano, então muita coisa acontecendo. Parece que no último trimestre as coisas aceleram e logo depois a gente vem com aquela pausinha, né? No final do ano para refletir um pouco sobre as coisas do que aconteceram. E aí a gente tem aquele processo de mudança, de movimento, de autoconhecimento, que geralmente acontece no final do ano, mas a gente não precisa esperar esse momento. Tem algumas coisas que a gente pode colocar em prática agora e não é a rotina do dia a dia, nem a correria que vai fazer com que impeça de você dar o primeiro passo, de você dar a primeira iniciativa. Então a gente não pode achar que a falta de tempo nos limita, porque isso só vai piorar, né? A quantidade de informação que a gente tem e os acessos só faz com que a gente tenha a sensação de que eu tenho menos tempo, né? Pela quantidade de coisas e de informações que chegam até você. Então, se você não fizer o filtro e a priorização daquilo que você tem que fazer e, de fato, melhorar, o mundo vai te atropelar, né? E aí não vai ter muito o que você fazer. Tá meio escuro aqui, né, gente? Tempo nublado em São Paulo. Acho que... E essa luz amarela não ajuda muito. Bom, então, eu separei aqui 3 passos, né? 3 comportamentos que você pode aderir para que você se torne uma pessoa mais requisitada, interessante, influente, que as pessoas perguntem o que pensam, né? O que você pensa sobre algo, isso significa liderança natural. Quando alguém me pergunta assim, Priscila, mas eu ainda não sou líder, né? Eu ainda não tenho um cargo de liderança. Como que eu posso exercer a minha liderança? Primeiro, que uma liderança natural é quando uma pessoa pede a sua opinião. Quando uma pessoa fala assim, olha, eu tô com essa situação aqui, tá acontecendo isso, eu queria ouvir, queria a sua opinião, queria saber o que você pensa, queria uma palavra de apoio, eu queria uma ajuda. Quando você é requisitado nesse aspecto, a forma que você pensa e as coisas que você fala são importantes. Essa pessoa reconhece que você tem maturidade e boas ações para dizer, né? Ninguém pede opinião ou compartilha algo com alguém que é leviano, que não vai conseguir ajudar. Então, um primeiro item de liderança, né? O primeiro aspecto de que você tem uma liderança natural é quando as pessoas te consultam, né? Acho que esse é o primeiro item. E para que você seja consultado, você precisa demonstrar o que você pensa, você precisa mostrar como que você lida com as situações, com os problemas, com os desafios do seu dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas observam, né? E observam o seu comportamento, mesmo que você não fale nada. E aí a pessoa pode falar, nossa, como que a pessoa consegue fazer isso, né? Como que ele tem tanta
maturidade, ou inteligência emocional, ou mesmo organização, queria aprender com essa pessoa. Então, esse é um indicador bastante natural, que não precisa de cadeira, que a gente pode identificar na liderança, certo? Bom, então a primeira dica é você nunca julgar, criticar ou se queixar de algo, né, uma pessoa. Quando uma pessoa vem falar com você, ou quando você está numa troca, numa conversa, se você não criticar, não julgar e não se queixar do que está sendo dito, você já consegue transmitir uma mensagem positiva. Por quê? Porque na maioria das conversas, na maioria dos almoços, a gente acaba falando de pessoas. Você se vê muito inserido em assuntos e temas que se relacionam com pessoas. E isso não é saudável, porque não te leva a lugar nenhum. Não te leva a novas ideias, a novas propostas. Então você fica preso a uma limitação de falar sobre situações e fatos que envolvam pessoas, mas que não agregam nada, né? Então, quando você entra numa onda de crítica, de julgamento, de fulana fez isso, fulano fez aquilo, por que ele fez aquilo, se fosse ele não fazia aquilo, você começa a falar de pessoas e você foge da oportunidade de falar sobre ideias, trocas e de falar sobre você, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Quando você pergunta pra alguém, fale mais de você, a pessoa geralmente dá uma travada, assim, né? Ou então fala do que você gosta, de como que você resolve algumas situações, o que você prioriza. As pessoas não costumam falar sobre elas, porque elas estão acostumadas a falar sobre os outros, né? Então isso já é um indicador de que você não fica tão interessante, né? Quando você fala de pessoas, fala dos outros, né? E isso infelizmente, acaba sendo muito comum no ambiente corporativo, porque são as mesmas pessoas, o tempo inteiro. E aí você convive com essas pessoas e teu assunto acaba sendo essas pessoas. Troque as pessoas para almoçar. Vá almoçar com outras pessoas, né? Ou você recebe convites para almoçar? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Você tem ido almoçar sozinho? Você tem recebido convites? Com quem que você senta à mesa, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, empresa, alguém me deu essa dica, né? Falou, olha, vai almoçar com seus chefes, né? Com seus líderes, com pessoas que estão acima de você. Porque a gente sempre vai com a equipe, né? Com as pessoas ali que estão do lado. Nada demais. Mas, às vezes, quando você vai almoçar com uma outra pessoa, ele tá falando de outras coisas. Eles estão resolvendo outras situações. E aí você tá inserida nesse aspecto, né? E nesse processo. Então, é muito importante você escolher a mesa que você vai sentar, né? Então, a primeira orientação é, independente de quem você esteja, em qual momento, não julgue, não critique e não se queixe, né? Esse já é um primeiro indicador. Isso mostra a maturidade e que você não tá ali no miolo da média, né? Então, acontece muito, assim, de eu estar, por exemplo, com uma rotina em cliente e eu ia almoçar e só o fato de eu ser uma pessoa diferente naquela mesa do almoço, a gente fala de outras coisas. Não das coisas que trivialmente aquelas pessoas falariam, porque muda uma pessoa, muda toda a dinâmica da conversa, né? É um assunto diferente, é uma novidade, uma pessoa diferente. Então, essa rotina de almoçar com pessoas diferentes e falar de coisas diferentes já é um fator bem de diferencial para você que quer se destacar na liderança e ser mais interessante. A segunda dica, deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu anotei. A segunda dica, gente, é fazer um elogio genuíno para uma pessoa. E quando eu falo elogio genuíno, é algo realmente construtivo, tá? Você não vai simplesmente elogiar o cabelo da pessoa, a blusa da pessoa. Você pode até fazer isso num contexto bem geral. Mas quando eu falo de um elogio, é um elogio sobre o comportamento daquela pessoa, né? É destacar alguma coisa que você percebeu que ela faz muito bem e que ela tem uma rotina, um hábito, um processo muito saudável
e que você admire isso, que você fale, nossa, que legal isso que você faz. Muito bacana, parabéns. Isso te traz, isso me inspira, ou isso te traz, ou isso me traz muita necessidade de fazer diferente, né? Enfim. Eu falei ontem no Stories, bem rapidinho, o quanto as coisas que a gente fala impactam as outras pessoas de forma negativa ou positiva, tá? E quando a gente recebe algo que é admirável, ou alguma coisa que é um destaque, a gente geralmente fica admirado, mas a gente não fala nada. Fala assim, nossa, que bacana. E você acha legal pra você, mas você não devolve pra aquela pessoa. Fala assim, nossa, que legal essa sua iniciativa, parabéns. Nossa, muito, muito legal, assim, fazia tempo que eu não tinha visto isso. E você, é fácil de se surpreender quando você se interessa genuinamente por conhecer aquela pessoa, por saber um pouco mais dela, né? Eu convivo em ambientes, por exemplo, que tem pessoas absolutamente incríveis, assim, com uma inteligência acima da média, com competências espetaculares, e que dentro do ambiente que ela não está tão valorizada. As pessoas não têm essa percepção, né, de que essa pessoa tem essas competências. Porque, primeiro, talvez ela não consiga mostrar, né, não fale muito sobre ela e não tem tanta troca. E segundo, não tem esse reconhecimento de volta, né? Então, fazer um elogio genuíno a partir de um comportamento é muito, muito importante. É muito interessante. Eu conheci uma pessoa recentemente que comentou que em alguns momentos precisava estudar, se atualizar. E essa pessoa utilizou o horário do almoço dela para fazer isso. Então ela estabeleceu uma série de livros. Desses livros ela dividiu em tempos. Nesses tempos ela, na hora do almoço, ela fazia uma leitura e essa pessoa leu 10 livros em 8 meses. E aí ele conseguiu fazer um compilado desses livros, trouxe aqui algumas coisas que tinham similaridades, que falavam da mesma coisa de formas diferentes. E foi uma conversa tão interessante que eu falei, nossa, às vezes a gente leva 1 ano para ler um livro, né? E uma pessoa se organiza para poder fazer algo diferente e trazer um aprendizado para ela. Então, nesses contextos, é muito importante você reconhecer isso, porque não deixa de ser um esforço, né? Não deixa de ser um foco, uma disciplina, uma organização. Então, fazer um elogio genuíno faz com que você seja mais requisitado para você poder ser uma companhia, para você poder ser lembrado, né? Então, primeiro, não critique, não julgue, não se queixe. Segundo, faça um elogio genuíno. Faça um elogio realmente voltado para o comportamento, né? E aí você vai reconhecer aquilo que a pessoa está te trazendo, tá bom? E terceira, não menos importante, por último, é sempre legal a gente despertar um interesse, né? E um desejo de continuidade numa conversa, num assunto, em algo que a pessoa tem domínio, né? Isso demonstra que aquilo foi importante para você e que existe uma possibilidade de se aprofundar naquele assunto, né? Muitas vezes a gente começa um assunto superficial, aquele assunto tem um grande interesse, mas ele fica ali sempre na superficialidade. E isso faz com que a gente fique de novo naquela quantidade de informações e não consiga aprofundar muita coisa. E aí a gente fica num looping de querer fazer um monte de coisas e não conseguir fazer. Então a terceira dica, né, para você se tornar uma pessoa mais interessante nos seus relacionamentos, é conseguir dar profundidade em alguns assuntos que você demonstrou interesse ou que a outra pessoa tem de conhecimento que você queira trocar, aprender um pouco mais. Isso não é só tirar da pessoa, né, extrair da pessoa esse conteúdo, é você também dar. É você dizer, olha, eu conheço bastante sobre esse assunto, se você quiser a gente pode aprofundar. Se você quiser eu posso te falar um pouco sobre isso, a gente marca ou outro almoço ou uma reunião e a gente pode se aprofundar um pouco nisso. Quantas e quantas e quantas informações, coisas que eu não faço no meu dia a dia, como leituras ou como mesmo como notícias e acompanhamento, que eu não tenho hábito de fazer, o quanto eu acabo me atualizando ou trazendo essa informação através de pessoas que têm esse hábito, que conhecem isso e a gente acaba trocando. Então é muito, muito importante dar esse
gostinho de vamos continuar essa conversa porque ela foi interessante e eu quero aprofundar mais, né? Isso faz com que as relações se estreitem e que as conexões sejam geradas, né? Muitas das organizações têm problemas de comunicação porque as conexões foram desestabelecidas, porque a gente perdeu a sensibilidade de ver coisas simples, de potencial positivo, que estão ali na nossa cara, mas a gente insiste em ver os problemas, insiste em ver o que está acontecendo de errado, insiste em olhar só aquilo que está faltando e esquece de reconhecer aquilo que foi importante e aquilo que foi bom. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Reconhecimento positivo gera mais comportamentos positivos. Todas as críticas, mesmo que para correções, se elas vêm numa rotina, numa persistência grande, a tendência é desanimar. A tendência é falar, não, beleza, eu quero melhorar tudo, mas é só isso que chega. Não chega a um reconhecimento. E quando eu falo dessas 3 passos, né, dessas 3 orientações, elas estão totalmente voltadas para o positivo. Elas estão totalmente voltadas para incentivos e para reconhecimentos. Quanto mais você reconhece, mais aquilo se repete, né? É uma comparação terrível, né? Que eu vou fazer. Mas são estímulos positivos iguais a gente dá para um animal, né? Quanto mais você pede para ele fazer uma coisa e dá uma recompensa, mais ele vai fazer. Mais ele vai falar, nossa, que legal. Se eu fizer isso aqui, tem uma coisa boa. Tem uma coisa positiva que eu vou receber. Porque senão, ele vai dar a pata lá em troca de quê? Você assim, se dá a pata, eu dou a pata e aí nada, não acontece nada comigo. Então não faz sentido. Então a gente precisa trazer isso para o nosso ambiente de trabalho, de relações, de reconhecer coisas positivas nas pessoas. Porque quanto mais você reconhece, mais aquilo vai ser repetido. Ai, poxa, eu achei tão legal que minha funcionária fez isso, ou que meu colega fez isso, mas ele fez uma vez só, ele parou de fazer. Você chegou a elogiar? Você disse que era bom o que ele fazia? Você reforçou aquele comportamento positivo? Às vezes faltou essa percepção da pessoa de que aquilo era bom e que era um caminho legal, né? E que era um caminho importante. Então a gente precisa começar com a gente, né? Eu quero pedir um exercício para vocês. Olha, a primeira vez que eu peço exercício aqui, eu vou pedir mais vezes. Façam uma lista de coisas que vocês não gostam nas conversas. Né? Tipo, eu não gosto de pessoas que reclamam demais. Eu não gosto de pessoas que criticam, falam mal da empresa. Eu não gosto de pessoas que falam mal de pessoas. Eu não gosto de falar de política. Eu não gosto de falar de religião. Enfim, coloque lá as coisas que você não gosta na conversa. Que você te irrita. Que sabe que você fala, nossa, não quero falar sobre isso. Agora, sinceramente, honestamente, olha para essa lista e perceba quantas vezes você já fez aquilo. Quantas vezes você esteve envolvido em conversas como aquela? Sinceramente. Aí você para e pensa, poxa, eu sou parte disso. Porque nada que nos irrita vem 100% do outro, vem de uma percepção interna. Então tem coisas que você tá fazendo e que talvez você queira parar de receber, mas você tá dando também. Então preste atenção, faça essa lista e aí você avalia, né? O que você precisa parar de falar, parar de fazer e começar a ter outros hábitos, né? Fazer um elogio é tão difícil quanto receber. Sabiam disso? Às vezes as pessoas têm dificuldade de receber um elogio, elas não sabem o que fazer com aquilo. De tão raro e de tão difícil que é. Porque não tá na nossa rotina, né? Não tá na nossa... A nossa rotina do dia a dia é receber o quê? Críticas, né? Dizer, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui tá errado, isso aqui precisa melhorar, isso aqui, isso aqui. Então, façam o teste. Primeiro, para entregar os elogios e segundo, para receber. Se alguém te der um elogio, receba. Diga, obrigada, que bom, fico feliz. Quantas vezes eu dei um elogio e a pessoa falava assim, ah, não, mas eu não sou tudo isso, não. Nossa, do que você tá falando aí, não, imagina. Então, a gente precisa aprender a receber também, né? Acho que isso é um fator bem importante também. Bom, gente, obrigada aí pela audiência. Eu dei aceno aqui para as pessoas que estavam entrando. Obrigada aí pela presença de vocês. Deixa eu ver quem tá aqui.
Lindinalvo, Anderson, Wilson Giovanni, Bia, Cris, Jorge. Ai, gente, que legal, viu? Cada vez mais pessoas têm entrado aqui na nossa matinal ao vivo. Ela fica também no feed de notícias, né, postado na minha página. E a gente faz alguns cortezinhos principais ali para colocar como lembrete. Mas é muito importante que vocês também tenham o conteúdo completo, né? Já fica curtinho, né? A gente faz em meia horinha. Mas é muito importante que você tenha todo o conteúdo. E a gente também tá colocando essas lives dentro de uma playlist no YouTube, né? Eu vou divulgar aqui logo na sequência, vou colocar o link aqui do YouTube para vocês também seguirem o canal e fazerem ali uma maratona, se vocês quiserem, das ferramentas, do que a gente tem falado aqui todas as terças-feiras. Eu já perdi a conta dessas lives, deve estar na live número 19 e 20, né? De toda semana. Então tem bastante conteúdo, espero que vocês gostem. E a gente vai trocando aqui as informações, mande sua pergunta, mande sua dúvida, comentário, que estarei aqui para responder, tá bom? Um ótimo dia para todo mundo, uma excelente terça-feira de trabalho e vamos nos falando. Tchau, tchau!